bem? Boa noite a todos. Estamos dando início a este nosso devocional de quinta. Sejam todos bem-vindos. Hoje foi feriado, mas nós estamos aqui com o nosso encontro garantido para continuarmos a nossa reflexão sobre temas apologéticos, temas de defesa da fé. E hoje nós iremos falar sobre os milagres. Os milagres são confiáveis? Como nós podemos responder a esta indagação? Iniciamos este momento em nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu não tenho dúvida de que você que está aí me acompanhando, muito provavelmente todos que estão me acompanhando já são cristãos, já creem nos milagres. É possível que você tenha testemunhado um milagre, é possível que você tenha passado, tenha experienciado um milagre. E por isso essa pergunta, quem sabe, não seja assim algo que o deixe apreensivo. Mas a verdade é que para muitas pessoas os milagres não se sustentam. Por isso os cristãos também são chamados a dar explicação, a dar o motivo pelo qual nós cremos e nós acreditamos, confiamos e temos a nossa esperança muitas vezes em um Deus que é um Deus de milagres. Por isso, você crendo ou não crendo, eu tenho certeza de que este estudo, este devocional será útil para você. Mas antes de mais nada, o que são os milagres? O que é um milagre? Eu trago para vocês 3 definições. A primeira, retirada do dicionário, dá conta do seguinte: um milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Seguramente que esta é uma definição bem conhecida de todas as pessoas, mesmo de quem não crê em milagres, né? Um evento fora do comum, inexplicável. Mas eu trago mais 2 definições. Há uma definição bíblica ou palavras que são utilizadas para se referir a milagres na Bíblia. É interessante nós acompanharmos que a palavra milagre em si muitas vezes não aparece no texto bíblico, mas no lugar desta palavra aparecem outras palavras sinônimos, como sinais, maravilhas, grandes feitos, e tudo isto se referindo a algo poderoso, grandioso, um evento grandioso. E por último ainda eu trago uma definição mais teológica de 2 grandes teólogos da história. Primeira de Agostinho, que talvez seja uma definição tanto quanto leve, uma definição mais assim, digamos, pé no chão. Ele diz assim: o milagre é um prodígio que não é contrário à natureza, mas contrário ao nosso conhecimento da natureza. Então, milagre, um prodígio que não é contrário à natureza, mas contrário ao nosso conhecimento da natureza. E uma outra definição mais clássica, quem sabe assim mais próxima da definição do dicionário que nós vimos, vem de Tomás de Aquino, que ele diz assim: o milagre é um evento que vai além dos poderes da natureza e que somente poderia ser produzido por uma força sobrenatural. O milagre é um evento que vai além dos poderes da natureza e que somente poderia ser produzido por uma força
sobrenatural. E daí nós percebemos como os milagres, eles têm uma relação intrínseca com alguém que está por trás deles. Com este, na definição de São Tomás de Aquino, este que é a força sobrenatural. E daí talvez nós tenhamos a resposta porque tantos ateus não apenas não creem nos milagres, mas procuram tirar qualquer credibilidade deles. Ao longo da história, nós temos acompanhado isso. E eles dizem o seguinte, os ateístas, eles argumentam que, como os milagres não se sustentam, não há como provar a existência de milagres, e o texto bíblico está repleto deles, portanto, não há milagres, não há Deus, e a Bíblia é apenas um livro falacioso, uma invenção, uma história criada. E aí eu digo para vocês, como cristãos, nós podemos concordar com os ateístas em um aspecto de toda esta crítica. De fato, a nossa fé repousa sobre milagres. O texto bíblico está recheado de milagres. É só nós lembrarmos a travessia do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito, Daniel na cova dos leões, os milagres de Jesus, a própria ressurreição de Jesus. Portanto, se de fato os ateístas tiverem razão de que os milagres não existem, não se sustentam, a Bíblia não se sustenta. Percebam como estas acusações são graves e são perigosas para a nossa fé. Mas será que a ciência já comprovou a impossibilidade dos milagres? Eu trago para vocês 3 argumentos que são utilizados contra os milagres. O primeiro argumento vem do filósofo escocês David Hume. Ele afirma o seguinte, de uma forma sucinta, resumida, o seu raciocínio vai no seguinte sentido: o milagre é uma violação das leis da natureza, experiências firmes e inalteráveis estabeleceram essas leis. Um homem sábio acredita em evidências, e há mais evidências de que os milagres não existem do que de que os milagres existem. Percebam como o argumento do filósofo escocês David Hume vai no sentido de que, olha, é mais provável que os milagres não existam. Então, quem é sábio não acredita em milagres. Já um outro filósofo, um filósofo holandês chamado Baruch Spinoza, vai argumentar de que a natureza é um sistema fechado e que nada de fora pode interferir nesse sistema. E há ainda, claro, um outro argumento que vai no seguinte sentido. Bom, não há como nós provarmos empiricamente, cientificamente milagres, porque não há como nós repetirmos eles. Portanto, nada que pode ser repetido se sustenta. Apenas as coisas que podem se repetir. E assim nós experienciarmos, fazermos experiências empíricas para que possamos provar a existência de algo. E agora, pastor, o que nós podemos responder contra estes argumentos? Pois muito bem, contra David Hume, nós podemos afirmar que pessoas sábias não se baseiam em evidências de possibilidades, mas sim de fatos. Não é porque algo é menos provável que não possa ocorrer. Contra
o filósofo Baruch Spinoza, nós podemos dizer que a maioria dos cientistas afirmam o contrário do que ele afirma, de que na verdade o sistema não é fechado, mas o sistema é aberto e que as leis naturais elas são meras médias estatísticas. E ainda contra o argumento da repetição, podemos citar até mesmo uma teoria que é defendida pela grande maioria dos ateístas, a teoria do Big Bang. O Big Bang não pode ser repetido, a origem da vida não pode ser repetida, e só porque não pode ser repetido não existiu? Ora, se não houve origem da vida, seja com o Big Bang, seja de outro modo, conforme nós cremos na Bíblia, nós não estaremos aqui acompanhando esta reflexão, este devocional, nós estamos vivos. Percebam como há argumentos contrários aos milagres, mas eles não se sustentam nem sequer cientificamente. Mas qual seria o propósito dos milagres? Será que os milagres são algo simplesmente para que a gente possa vivenciar um show, um grande show, como muitas vezes ocorre em alguns círculos, em algumas denominações religiosas? Qual é o propósito dos milagres? E aí eu trago para vocês alguns textos bíblicos que vão indicar qual é o propósito dos milagres. Em João 6, versículo 2, nós lemos o seguinte. Estamos lá naquele contexto da multiplicação de pães e peixes. E aí nós percebemos que antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, uma grande multidão o seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Portanto, os milagres chamavam a atenção das pessoas, os milagres de Jesus. E por isso nós podemos dizer que os milagres propiciam evidências para a fé. Seguramente. Um outro texto, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, foi lido recentemente em um dos cultos passados. É quando Pedro está pregando logo após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aí Pedro diz assim: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Ou seja, o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está embasando a sua pregação, reforçando a sua pregação como um porta-voz de Deus. E ele cita não milagres que ele realizou, mas os milagres de Jesus. Portanto, os milagres também servem como uma autenticação, como um reforço, como uma confirmação daqueles que estão testemunhando e que apontam para um Deus tremendo, um Deus de milagres. E ainda, um terceiro texto que talvez seja a definição mais clássica do propósito dos milagres, está lá no texto do primeiro milagre realizado por Jesus em Caná, na Galileia, quando Jesus estava em um casamento, faltou vinho, Jesus transformou a água em vinho. E daí o evangelista João diz o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Portanto, os milagres servem também para manifestar a glória de Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, já se aproximando do final dessa nossa reflexão, por que há tantas críticas aos milagres, há tantos opositores da existência de milagres?
Se for possível provar que os milagres não existem, não há como sustentar o texto bíblico. Não há como fundamentar a fé em Deus. Por outro lado, como nós vimos que não há como provar esta impossibilidade dos milagres cientificamente, não há como provar. E como também nós percebemos que a Bíblia ela está amparada por milagres e ela até mesmo estipula, explicita o propósito dos milagres, nós podemos crer em um Deus tremendo, em um Deus de milagres. Conforme C.S. Lewis afirmou, admita a existência de Deus e com ele o risco de aceitar alguns milagres. Os milagres, seguramente, eles não estão isolados na Bíblia. Os milagres ocorreram inúmeras vezes, continuam ocorrendo ainda hoje. Talvez nós não vejamos alguém dividir águas para que a gente possa atravessar como Moisés lá no Mar Vermelho. Talvez um homem não sobreviva diante de uma jaula junto com leões, não é mesmo? Mas a verdade é que os milagres continuam ocorrendo. Talvez sejam milagres menores, talvez sejam milagres grandiosos ainda, mas que nós não temos como explicar. Mas a verdade é que o maior dos milagres talvez seja aquele que traga menos estardalhaço, seja o milagre da fé. O fato de você crer em Cristo, o fato de eu crer em Cristo, e de nós termos por meio desta fé perdão, vida e salvação. Eu gosto muito da definição de Santo Agostinho dos milagres. Eu já disse no início, mas eu repito aqui para vocês. O milagre é um prodígio que não é contrário à natureza, mas contrário ao nosso conhecimento da natureza. E de fato, muitas coisas ocorrem sem nós conhecermos, sem nós entendermos. Milagres ocorrem. Nós estamos em um mundo de morte, em um mundo caído em pecado. O natural é nós não subsistirmos neste mundo. Por isso, a cada dia em que nós acordamos, a cada dia em que nós respiramos, em que o nosso coração bate, nós não sabemos explicar exatamente como tudo ocorre. Nós não sabemos como nós saímos de casa, passamos por tantos perigos que nem nos damos conta, mas retornamos em segurança. Tudo isso são milagres. E que nós possamos continuar vivendo na plena certeza de que eles existem e eles comprovam que nós temos um Deus grandioso que cuida de todos nós. Os milagres revelam a glória de Deus. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, como somos agraciados por crermos que o Senhor é um Deus tremendo, um Deus de milagres. Seguramente que pela nossa racionalidade podemos ter dificuldades, mas seguramente que pela fé que recebemos de Ti podemos crer. Os milagres ocorrem. E o maior de todos os milagres é o milagre da fé. Por meio da fé em Cristo, nós temos a plena certeza de que temos perdão de pecados e de que temos salvação. Abençoe a todas as pessoas que acompanharam e que irão acompanhar ainda posteriormente este devocional. Se porventura alguém necessita de um milagre, Senhor, e se for de sua vontade, coloque a sua mão sobre esta pessoa. Seja um milagre de saúde, por uma enfermidade, seja um milagre na sua vida profissional, no seu relacionamento. Mas acima de tudo, que nós possamos crer que o maior de todos os milagres já foi realizado por Cristo quando Ele nos salvou na cruz.
Por tudo isso, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu espero que este devocional tenha sido útil para você e nós seguiremos todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, meditando, refletindo sobre uma temática da apologética. Precisamos defender a nossa fé e quem sabe assim mais pessoas possam se juntar a nós e também serem salvas. Os milagres existem, os milagres estão ocorrendo. Que nós possamos ter olhos para enxergá-los. Abençoada noite a todos. Grande abraço.